E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus, na sua infinita compaixão e misericórdia, abençoe a todos os que participam dessa programação. E eu queria que você, minha amiga, meu amigo, compreendesse uma coisa. Deus não tem prazer no seu sofrimento, nos nossos sofrimentos. Deus não tem prazer nas nossas dores. Você que é mãe, você que é pai, você tem prazer no sofrimento do seu filho, da sua filha? Você tem prazer no sofrimento da sua irmã, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe? Deus é Deus. Ele é amor, é compaixão, é misericórdia, é justiça. Porém, ele não se agrada, não tem prazer no sofrimento do ser humano. Agora, tem certas coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode fazer certas coisas que nós temos que fazer. Então, nós temos que saber os nossos limites, aonde podemos ir. E nós temos que saber que Deus também tem os seus limites. Poxa, peraí, bispo, Deus tem limite? Tem limite. Porque se Deus quisesse, ou que se Deus quisesse, não, se Deus pudesse, ele salvaria toda a humanidade, mas ele não pode. Não pode porque nem todas as pessoas querem, nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir e obedecer a palavra dele. Nem todas as pessoas estão dispostas a seguir a disciplina dele, a justiça dele. E é sobre isso que nós estamos dando nesses dias, a respeito de Israel. Você vê que no início do livro de Malaquias, nós verificamos que a primeira palavra foi sentença pronunciada pelo Senhor contra quem? Contra Esaú? Não foi contra Esaú. Não foi contra Esaú. Esaú já estava condenado. Deus estava sentenciando Israel. E é isso que acontece hoje. Você está me ouvindo? Você é crente batista, metodista, presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Universal, seja lá de onde você for, qualquer que seja a sua igreja, mas você é crente, não é? Você é crente em Jesus. Então, quando nós tratamos aqui de crentes, quando nós falamos em crentes, nós estamos tratando de Israel. Quando nós falamos de incrédulos, nós estamos falando de Edom ou Esaú. Então, Deus não está sentenciando Esaú, os incrédulos, porque estes já estão condenados. Mas está condenando os crentes. Os crentes. É isso que o livro de Malaquias esclarece. Olha só, veja comigo, leia comigo, você vai ver. Quando Deus fala que o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele está falando com quem? Ele está falando com ímpios? Ele está falando com aquelas pessoas descendentes de Esaú? Não, ele está falando com Israel, a sentença contra Israel, porque ele fala aqui, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Sacerdotes que desprezais o meu nome? Mas de onde vêm esses sacerdotes que desprezavam o nome de Deus? De Israel. Ele não está falando de Esaú. Esaú já foi alijado, já foi condenado. Ele está falando de Israel, e aqui ele está falando dos crentes, dos vários tipos de crentes, de vários tipos de sacerdotes, pastores, pessoas que se autodominam, melhor, se denominam apóstolos, pessoas que se dizem os tais,
Eu quero dizer para você que o bispo, na Igreja Universal, a figura do bispo não é mais santa, não é mais pura do que o pastor. Nada disso. O bispo é o administrador espiritual. Ele é o coordenador espiritual, mas ele é um pastor, basicamente ele é um pastor. Eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou um pastor. É claro que as pessoas me chamam de bispo e tal, mas eu sou pastor. Mas o cargo que eu ocupo é de bispo, quer dizer, de autoridade espiritual sobre os demais pastores. Mas não quer dizer com isso que eu seja melhor do que eles, nem eles melhores do que eu. Então, quando Deus fala aqui com respeito a ele, a consideração para com ele, ó sacerdotes, ele está falando não apenas com pastores, ou supostos apóstolos, ou missionários, ou reverendos, ou padres, ou arcebispo, ou cardeal, nada disso. Ele está falando com os sacerdotes. Você sabe o que quer dizer sacerdote, minha amiga, meu amigo? Hein? Na atual conjuntura, quer dizer, naquela época, Deus estava falando só com os sacerdotes de Israel, porque a sentença pronunciada é contra Israel, não é contra Esaú, porque Esaú não tinha sacerdote. Deus não tinha sacerdote entre os edomitas. Então, o que quer dizer sacerdote? Vamos lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, por favor, vamos ler capítulo 1, versículo 9, quando o apóstolo Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, ele direciona uma palavra para quem? Pedro, o apóstolo Pedro, ele levou essa mensagem, essa epístola, a sua carta, a quem? Aos incrédulos? Não. Aos edomitas? Não. Aos filhos de Esaú? Não. Ele mandou essa carta, endereçou essa carta para os crentes no Senhor Jesus, para os supostamente cristãos, porque naquela altura haviam os cristãos verdadeiros, os nascidos do Espírito Santo e os falsos cristãos, os hipócritas, o joio. Havia também. Então, Pedro direciona esta palavra para os cristãos nascidos do Espírito Santo. E essa palavra é para o cristão nascido do Espírito Santo. Olha só, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Quer dizer, o cristão é raça eleita, diferente dos não cristãos, dos supostos cristãos, dos cristãos piratas. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. O que é sacerdócio real? Você que está me ouvindo, minha amiga, meu amigo, que está participando dessa programação, você é sacerdote ou sacerdotisa. Você é tão sacerdote quanto eu. Mas, ô bispo, eu não sou nada, eu sou um obreiro, ou eu sou membro da igreja. Você pode ser membro, mas se você nasceu do Espírito Santo, você é sacerdotisa, ou você é sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Hoje, através de Jesus, todos os que estão no Senhor Jesus, todos os que se converteram e viveram e vivem a fé no Senhor Jesus, assumem a fé no Senhor Jesus, assumem sua palavra, cumprem a sua palavra, andam na disciplina da palavra, são sacerdotes de Deus. O sacerdote é aquele que apresenta sacrifícios a Deus. Sacrifícios, ofertas espirituais. Se você ler também um pouquinho mais anteriormente, o apóstolo Pedro fala aqui no versículo 5, ele diz assim:
Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Agradáveis a Deus por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Então, você verifica que somos os nascidos do Espírito Santo, são sacerdotes, todos. Mas aqui em Malaquias, Deus está falando apenas para os sacerdotes verdadeiramente físicos, aqueles sacerdotes que haviam em Israel, os sacerdotes da tribo de Levi, que eles pegavam os animais, as pessoas cometiam pecado. E então, de acordo com o grau de pecado que ela cometia, ela trazia um animal e dava ao sacerdote. O sacerdote matava o animal e aquele animal morria com o pecado daquela pessoa. Jesus foi o animal, o cordeiro que veio ao mundo e morreu por nossos pecados. Quem o aceita, quem vive a fé nele, quem anda de acordo com ele, então tem os seus pecados perdoados, lavados, purificados, e se torna um sacerdote de Jesus. Mas aqui, nesse caso, em Malaquias, Deus está falando com aqueles sacerdotes, com aquela tribo de Levi, sacerdote. Ele está falando assim, ele diz assim, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? O que acontece? O que acontecia? O sacerdote, então, ele vivia dentro do templo para fazer ofertas de sacrifícios a Deus pelo povo. Então as pessoas vinham, os pecadores vinham com seus animais perfeitos, tinham que ser um animal perfeito, a oferta tinha que ser perfeita, assim como Jesus foi perfeito. Os animais eram um tipo, um símbolo de Jesus. Então, o sacerdote pegava um animal vivo, perfeito, e o que ele fazia? Ele trocava o animal perfeito pelo defeituoso que tinha nascido na casa dele. Então, o sacerdote pegava maliciosamente, que é o que muitos pastores, que muitos sacerdotes, digamos assim, hoje em dia, crentes, fazem. Eles pegavam o animal perfeito e colocavam no seu rebanho. E pegavam o animal defeituoso que estava no seu rebanho e fazia oferta pelo o pecador. Então Deus está falando aqui, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que havemos profanado? Em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quer dizer, os sacerdotes estavam desprezando a Deus. Estavam desprezando a oferta. Porque o povo trazia a oferta perfeita, mas o sacerdote trocava aquela oferta perfeita por uma oferta imperfeita e oferecia. E pensava que estava enganando a Deus. E Deus está aqui cobrando. Quem é que Deus está cobrando? Ele está cobrando aos sacerdotes de Israel. Não está cobrando aos sacerdotes de Esaú, porque Esaú já tinha sido alijado. Por isso que, inicialmente, o livro de Malaquias começa falando sentença pronunciada. Eu estou sendo repetitivo para que as pessoas possam entender, para que você possa compreender direitinho a coisa. Então, eu repito e procuro repetir o máximo possível para que as pessoas venham entender realmente o contexto do que está escrito, para que as pessoas saibam por que elas têm crido em Jesus, mas a vida delas tem sido uma porcaria. Você tem visto
muitos, mas muitos crentes caídos, prostrados, crentes mal pagadores, crentes que não são responsáveis, é ou não é? Que devem os outros, que fazem dívidas e não pagam, têm um nome sujo na praça, são mau caráter. É verdade, são mau caráter. Essa gente tem um comportamento atípico daqueles que a Bíblia ensina, daquilo que a Bíblia ensina. O seu comportamento é do tipo dos incrédulos, dos filhos de Esaú, dos edomitas. Ora, minha amiga, meu amigo, qual a diferença entre aquele que apresenta oferta imunda diante de Deus e aquele que não apresenta nada? Nenhuma. Melhor que não dê nada. Porque o incrédulo, ele não apresenta oferta, ele está pouco se incomodando, ele não quer saber de Deus. Mas ele já assumiu aquilo que ele é. É um filho de Esaú, é um edomita. Mas aqueles que dizem, eu sou de Israel, eu sou filho de Jacó, eu sou filho de Israel, eu estou na fé de Jesus, eu sigo Jesus, eu sou crente em Jesus, eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu conheço as doutrinas cristãs, etc. Eu vou na igreja, mas tem uma conduta, no mínimo suspeita, uma má conduta nesse mundo. Qual a diferença dele para o incrédulo? Nenhuma. Minha amiga, meu amigo, o que existe de joio nesse mundo não está no gibi. O que existe de crentes incrédulos não está no gibi. Então, essa gente não vai para frente, não desenvolve, porque simplesmente suas ofertas são imundas. E eu repito, oferta não é só aquela que você coloca no envelope, coloca no altar, não. A oferta é a sua própria vida. Aquilo que você coloca dentro do envelope representa a sua vida, o seu caráter, a sua fé. O dízimo que você coloca no envelope, coloca lá no altar, representa a sua fidelidade, a sua vida que está colocada ali no altar. Veja, no caso de Caim e Abel, diz o texto sagrado, vamos ver lá em Hebreus, capítulo 11, se você quiser ler comigo, então, abra aí, capítulo 11 de Hebreus, versículo 4, diz assim, pela fé, aliás, desculpa, pela fé, isso mesmo, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual, quer dizer, por meio do sacrifício dele, obteve testemunho de ser justo. Quer dizer, o sacrifício de Abel fê-lo justo diante de Deus, tendo a aprovação de Deus quanto o quê? As suas ofertas. Por meio dela, quer dizer, por meio da oferta, também o mesmo, também mesmo depois de morto, ainda fala. Quer dizer, através da oferta. Quer dizer, o sangue de Abel clamou por justiça da terra. Era a sua oferta. Você, minha amiga, meu amigo, precisa aprender que oferta não é dinheiro, dinheiro não é oferta. Quando uma pessoa manifesta desagrado, quando fala em oferta, quando uma pessoa sai da igreja fala, né, toda hora pedindo oferta, pedindo isso, não sei o quê, essa pessoa está amaldiçoando-se a si mesma. Porque a oferta representa Jesus. A oferta de Deus para o mundo. Lá em João 3,16 diz assim, Deus amou ao mundo de tal maneira. O que fez? Deu o seu filho, quer dizer, ofertou o seu filho, Jesus, para fazer o trabalho sujo aqui embaixo. Jesus veio para fazer o trabalho sujo, foi carregar os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então, minha amiga, meu amigo,
quando nós amamos ao Senhor nosso Deus, nós damos a nossa oferta. Não a oferta, não apenas a oferta, porque aquela oferta é simples, é fácil. É fácil eu pegar um dinheiro e colocar no altar. É fácil pegar parte do meu salário, ou até mesmo todo o meu salário, e colocar no altar. O difícil é eu manter um caráter ilibado, um caráter limpo, um caráter pelo qual as pessoas vão dizer, ó, aquele ali é um homem de Deus. Aquele ali é um homem de Deus, porque ele é correto. E é isso que nós temos que ser. Jesus, muito mais do que tudo, ele quer que nós exalemos o seu perfume na terra. Eu me lembro, antes de Igreja Universal, ainda na outra igreja onde eu comecei a minha fé, jovem, muito jovem, eu não me esqueço, eu dizia assim, ó Jesus, eu quero ser o teu perfume neste mundo. Eu quero ser o teu perfume. Quer dizer, e nós, não é para que você venha me louvar, que eu não quero o seu louvor, nem a sua glória, não. Mas é para a glória do meu Pai, do meu Senhor, é que eu digo isso. Então, sou marido de uma só mulher, vivo para minha família, para o meu trabalho. Não vivo na algazarra do poder que eu supostamente tenho. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que eu tenho é um coração cheio de fé para ajudar aqueles que precisam da salvação. E essa minha oferta que eu tenho oferecido a Deus, ela é constante. Nós trabalhamos, todos nós, pastores, todos nós, não temos férias. Nós tiramos alguns dias, 2, 3 dias, 4 dias de folga, eventualmente, e depois ficamos, desculpa a expressão, de saco cheio de ficar à toa. A gente quer trabalhar, a gente quer ganhar alma. Essa é a realidade. Porque isso está no nosso sangue. Servir a Deus com as nossas ofertas, com a nossa vida. Então, a nossa oferta não é só aquela que a gente coloca no altar, não, mas a nossa conduta. A nossa conduta, o nosso caráter. Minha amiga, meu amigo, o que adianta, por exemplo, a pessoa ela colocar milhões em cima do altar, mas viver uma vida de prostituição, de safadeza? O que adianta? Quer dizer, ela tenta, com dinheiro, comprar os benefícios de Deus, a sua santidade. Não, não tem jeito, minha amiga, meu amigo. Se você quer a salvação, você tem que pagar o preço. Você tem que sacrificar. Sacrificar não apenas a sua oferta, mas a sua própria vida. Tome a sua cruz e dia após dia siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, os seus desejos, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o seguidor de Jesus, esse que é o cristão verdadeiro, esse que vem nascer do Espírito, esse que vai receber o Espírito Santo. É esse que é cheio do Espírito Santo. E eu queria aproveitar esse momento e fazer uma oração para aquelas pessoas que eu sei que tem muita gente que me ouve agora, são verdadeiros hipócritas, muitos hipócritas. Muitos ouvem a minha mensagem para escreverem música, para fazer sucesso com a minha mensagem, para que eles possam ganhar dinheiro. Então, tem muito chavequeiro no nosso meio. Mas há pessoas sinceras, há pessoas que estão gemendo, há mulheres de programa que estão aguardando um freguês, mas dentro do seu peito diz assim, meu Deus, eu sou obrigado a fazer isso porque eu não tenho o pão nosso de cada dia. E eu tenho que levar comida para minha casa. Minha mãe passa fome, meu filho passa fome, etc.
Mas eu não quero isso, meu Deus, me ajuda, me tira dessa rua de amargura, dessa vida desgraçada que eu tenho vivido. Então, eu luto por essas pessoas, eu luto por aqueles que estão nas cadeias, que estão doentes, os excluídos, os que estão rejeitados pela sociedade, são rejeitados pela sociedade. Eu luto por aqueles que estão gemendo, que estão gritando, por favor, me ajude, me estenda a mão. E nesse momento eu quero orar por você que tem o coração cheio de sinceridade, que está gemendo, que está sofrendo. E eu queria pedir os outros meus companheiros, as pessoas que creem, que têm a mesma fé, que têm a mesma oferta no altar, a mesma vida no altar, eu quero te convidar para me ajudar a orar por essas pessoas que estão gemendo nesse momento e que participam dessa programação agora toda especial. Vamos nos preparar e vamos falar com Deus. Meu Pai querido, meu amado Pai, oh, que prazer eu tenho, que prazer, que alegria, que gozo eu tenho por ter esse direito de chamá-lo meu Pai. Por causa do teu Filho Jesus, nós temos esse direito. E nós entramos na tua presença, meu Pai. Mas eu venho trazendo no peito um gemido, um choro, um lamento por aqueles que estão participando dessa programação, mas estão chorando, desesperados, com problemas insolúveis, problemas que, humanamente falando, são impossíveis de serem resolvidos. Ah, meu Senhor, eu entro na tua em favor dessas pessoas. Eu peço em nome de Jesus por elas. Eu te peço pelos sinceros, meu Pai. Eu te peço pelas pessoas sinceras. Eu sei que muitas delas estão vivendo no pecado, mas se elas são sinceras, o Senhor disse, eu não vim para os sãos, mas para os enfermos, para os doentes, para os pecadores. E essas pessoas que se incluem entre os pecadores, ó Deus, e dizem, tem compaixão de mim, ó Jesus, por favor, me tire dessa vida. Então eu te peço, meu Pai, que o teu Espírito venha envolvê-las neste momento. Que o teu Espírito venha arrancar o espírito do pecado, do mal, e restabelecer o direito delas pensarem, o direito de fazer uma escolha certa. Ó, vem o Espírito Santo sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre os teus servos sinceros. Eu te peço pelos sinceros, meu Pai, não pelos enganadores, não pelos hipócritas. Eu não te peço por eles, mas eu te peço apenas e exclusivamente por aqueles que são sinceros, que às vezes estão no erro, mas estão lá porque não conseguem se libertar. E nós chegamos até eles para arrancá-los das garras do inferno. E eu te peço, meu Deus, honra a nossa fé e livra essa criatura que me ouve e que ora comigo, em o nome do Senhor Jesus. E todos os que creem digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, eu espero ter
ajudado você. Eu espero que a nossa oração tenha sido respondida e correspondida de acordo com a sua necessidade. Amanhã estaremos de volta.